Bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Nesse vídeo eu quero falar sobre esse trabalho, um trabalho pequenininho, como se fosse uma revisão narrativa, né? O indivíduo tenta fazer uma proposta que é a seguinte, o título do trabalho já tem essa pergunta, né? Por que, né, o treinamento de força melhora o treinamento de endurance? Em que sentido? Bem, basicamente ele vai tratar da ideia que existe aquele conhecidíssimo princípio do treinamento chamado princípio da especificidade, quer dizer, se eu quero treinar algo, melhorar em algo, eu tenho que treinar de forma similar a esse algo que eu quero treinar, né? Quero priorizar isso. Então, e aí ele fala, olha, apesar dessa questão do princípio de treinamento ser muito reconhecida, muito, né, verdadeira, quando você treina força, você melhora corrida, o ciclismo, por exemplo, quer dizer, tem alguma coisa errada aí, né? Então isso chama, inclusive, paradoxo do treinamento de endurance, né? Paradoxo da especificidade do treinamento de endurance. Então ele vai discutir isso e, basicamente, para discutir essa questão, ele tenta impor aí uma perspectiva evolutiva darwiniana, mostrando, né, que desde a evolução do homem, certas coisas aconteceram que poderiam estar explicando esse aparente paradoxo. Então, vamos lá, né? Ele fala lá, então, o treinamento de endurance tem um negócio chamado paradoxo do princípio da especificidade do treinamento de endurance, e aí ele começa a falar, né? Ele fala isso, e aí ele faz um recordatório aí da história. Então, os fisiologistas, os atletas, há muitos já perceberam que para maximizar o desempenho esportivo, você precisa treinar prioritariamente o esporte principal, né? E é o princípio da especificidade. Entretanto, apesar disso, porém, contudo, entretanto, sessões de treinamento concorrente, né, cruzada, tornar-se uma prática nos últimos anos, né? Em particular, ele enfatiza, em particular, Deus que o treinamento percebeu-se, né, que o treinamento de força melhora o desempenho de endurance, ou seja, nesse contexto que se começaram a fazer aí sessões de treinamento concorrente, percebeu-se essa particularidade, treinamento de força sendo capaz de aumentar o desempenho de endurance, né? Aí ele falou, considerando considerando a importância da caminhada e do correr na evolução humana. Também entendendo a comprovada eficiência da especialidade do treinamento em atletas, é surpreendente que o treinamento de endurance por si só não produza adaptações necessárias para os esportes de endurance. Então ele está dizendo, olha, bem, então o pessoal começou a fazer treinamento corrente e se percebeu que o treinamento de força melhora o treinamento de endurance, o desempenho de endurance. Bem, mas a atividade de correr, de andar é muito importante na história, na vida do ser humano, foi no passado, né, pelo menos do ser humano, e que também considerando essa importância, também considerando o fato que o princípio da especificidade é muito bem estabelecido e observado, é meio surpreendente imaginar que só o fato de não treinar, só o fato de treinar endurance não melhora. Quer dizer, treinar endurance deveria bastar-se, né? Deveria bastar por si só. Não, e o treinamento de força vem e vai aí. Aí ele fala, então, ainda sobre essa surpresa, né? É surpreendente que o treinamento de força produza, então, essas alterações, dado isso que ele tinha falado, né? E aí ele começa a fazer algumas diferenciações. Então, por exemplo, treinamento de força e endurance, né? Aí ele fala, o treinamento de força difere do endurance em vários aspectos, né? Quantidade de força e potência produzidas é maior do primeiro, né? Vias metabólicas, suprindo os músculos ativos com energia e fibras executadas são diferentes. A adaptação muscular e resultado das sessões também são diferentes. Então, né? Então, são diferentes. Como é que está tendo essa especificidade? Aí ele diz, olha, o treinamento de força envolve, por exemplo, movimentos que exigem força máxima ou próximo do máximo, né? Aplicadas contra o objeto. Ou, né? Força máxima quase próxima, ou potência, né? Que é a força pelo tempo, né? Então, ele fala assim, atividades que compõem o treinamento de força compreende o treinamento de força, treinamento de pliometria, né? Então, ele vai caracterizando, vai falando um pouquinho de cada um deles aí. Já a atividade de endurance, que ele fala para corrida de longa distância, ciclismo, natação de longa distância, que é cross country, né? Ele fazendo aí o contraponto com as atividades de força, elas exigem contrações que precisam de muito menos força, muito potência, e precisam ser mantidas por um tempo grande. A produção de ATP agora é mais oxidativa, né? Dependendo, por exemplo, de carboidrato e gordura, isso vai depender da intensidade, da duração do exercício, enquanto que a dependência da glicólise anaeróbica só vai acontecer naqueles momentos
que esse exercício é ativado, por exemplo, é acelerado, por exemplo, num sprint final de uma corrida, né. Já, por exemplo, o treinamento de força, se você parar pensar, ele fala aqui: "Olha, o treinamento de força e potência, ele exige uma fonte de energia mais rápida em função, né, das suas características. Porém", aí ele fala creatina, "porém, como a creatina fosfato demanda muito pouco, ele também depende ali da glicólise anaeróbica". Então ele caracterizando, né, então, contrações diferentes no caso da força, mais potência, precisam ser mantidos por pouco tempo, precisa obviamente ser produzido mais força, no caso aí isso vai mudar o substrato, porque no caso da força você vai usar creatina, fontes anaeróbia, creatina, fosfato e glicólise anaeróbia. No caso do aeróbio, vai ser uma coisa não tão força, não tão tanto potência, mas mantido por muito tempo, e o perfil metabólico muda, como se a nossa gasolina ali no aeróbio fosse uma mistura de carbo e gordura, sendo que aumenta a intensidade, aumenta o carbo, diminui a intensidade, diminui o carbo, aumenta a duração, aumenta a gordura e por aí vai, tá? Então, aí ele fala das fibras também, né, das fibras são diferentes, né? Então, se a gente chamar fibra 2A, 2X e tipo 1, então ele fala, olha, treinamento de tipo 1 de força caracteriza, por exemplo, uma mudança aí um pouco do fenótipo aumentando a 2A, diminuindo a 2X, mexendo muito pouco, né, com as fibras do tipo 1, né. Então, embora tenha o princípio do tamanho, ele está falando da ênfase do treinamento e da dependência da execução. Então ele fala assim, aí ele começa a falar então das possíveis explicações, né. Então ele começa a falar das possíveis explicações do porquê o treinamento de força aumentaria, o treinamento de endurance. Então ele dá 2 tipos de explicação, né, eu entendo, embora ele tenha usado o termo, proximate explanations e depois ele dá um nome para outra, ele dá um nome um pouco diferente, né, um approximation e as outras ele dá um nome, eu já lembro aqui, ultimate, né. Então, o que eu entendo aí é que ele tenta dar explicações, assim, por exemplo, mecanísticas, como acontece, na explicação da fisiologia, o mecanismo explica como. Explicação teleológica, né, teleológicas. Teleologia é a ciência das finalidades. Então, teleológica seria que nem um exemplo claro que você conhece. Eu falo resposta de luto-fuga. Eu posso explicar a resposta de luto-fuga, descrevendo todos os componentes orgânicos dela. Isso é mecanismo, uma explicação mecanicista. Ou posso explicar a resposta de luto-fuga tentando atribuir um porquê dela existir. Então, quando eu digo resposta de luto-fuga, na verdade, ela não descreve os mecanismos, ela descreve que aquilo teria sido formado durante a evolução na tentativa do ser humano, por exemplo, fugir ou combater um predador, um adversário. Aquilo ali é uma explicação teleológica. Então, aqui na explicação, vamos dizer assim, de mecanismo, ele fala justamente das fibras, né? Que o treinamento de força perturba a homeostase intracelular, né? Ao realizar as contrações, vai aumentar, então, a expressão de fibra do tipo 2A, 2X, né? Vai aumentar, claro, a força e a hipertrofia. E aí, enquanto que ele fala assim, né? Então, quer dizer, o que ele está dizendo aqui? O treinamento de força, ele não trabalha tanto a fibra do tipo 1, mas ele reduz um fenótipo de uma fibra que é muito anaeróbia, que é a 2X, e aumenta o fenótipo de uma fibra que é glicolítica, rápida, mas é aeróbia, é mais aeróbia. Então, quer dizer, enquanto que o treinamento de força aumenta ali por exemplo, no treinamento concorrente, né, o treinamento de força aumenta o desempenho do endurance, o endurance faz o contrário, prejudica. Então, quando ele comenta isso aqui alguma vez, né, aí, portanto, ele faz um contraponto. Já o treinamento de endurance trabalha principalmente com as fibras oxidativas tipo 1, né, aumentando o tamanho e a densidade das suas mitocôndrias, produção de enzimas oxidativas. E ele fala: olha, quando no treinamento de endurance se faz uso de fibra do tipo 2, isso acontece, por exemplo, quando as fibras do tipo 1 já estão totalmente esgotadas, por exemplo, né? Então não é muito comum ficar usando isso, né? Então, ele acaba de falar da interferência do treinamento de aeróbio aí sendo negativo no treinamento de força. Eh, então ele fala assim: ó, apesar da priorização da resistência muscular sobre a força causada pelo treinamento de endurance, o treinamento de força aumenta o desempenho de endurance. Então, quer dizer, apesar do treinamento de endurance trabalhar mais com a resistência muscular, então acaba prejudicando a força, o treinamento de força não faz isso, faz o contrário, né?
ele melhora o desempenho de Endurance. Aí ele vai explicar, então, os mecanismos. Como é que seriam os mecanismos? Eles acreditam justo que esse mecanismo, parte desse mecanismo por exemplo, né, porque... Então, ele comenta assim, melhor desempenho de Endurance, né? Como é que se caracteriza o melhor desempenho de Endurance? Tempo de exaustão menor, por exemplo, na corrida. Pode ser, por exemplo, um tempo menor da própria prova, demorar mais, um tempo de exaustão maior e um tempo de desempenho menor, né? Essa corrida mais rápida, né? Então, como é que esse desempenho de corrida aumenta com a musculação? Então, economia de movimento, né? Então, aí, economia de movimento, ela está altamente relacionada com o desempenho de endurance, né? E está altamente relacionada com o acúmulo de energia cinética nos tendões. Então, um dos mecanismos por meio do qual ele comenta aqui que o exercício de força aumenta o desempenho de endurance é justamente da questão da rigidez ligamentar, né, do stiff, da tensão, da relação músculo-tendão. Então, ao treinar, você aumentaria, por exemplo, ali no tendão de Aquiles, né, nos outros tendões, essa relação de rigidez do tendão para o músculo, isso acabaria aumentando a força elástica, isso geraria uma economia, né, menos força muscular, uma economia de movimento, né? Então, essa melhora seria uma parte da economia de movimento. Ele fala, por exemplo, que no ciclismo, por outro lado, no ciclismo, no esqui cross country, na natação, esse efeito da energia elástica é muito menos presente. Então, na corrida, é fácil você explicar, por exemplo, a questão da economia de movimento com essa relação da força elástica melhorando em função do stiffness do tendão. Mas que na natação, no esqui cross country e no próprio ciclismo, isso não está muito presente. Então, tem que ter outro mecanismo aí, né? Então, ele fala que, nesse caso, a maior produção de potência poderia estar associado com recrutamento alterado na fibra, né? Então, por isso que a gente está falando, né? Ele comenta de fibra, e aí ele cita, olha, o desempenho de Endurance depende aí da energia da economia de movimento, e essa economia de movimento está muito ligado à questão tendão-músculo. Por outro lado, uma outra coisa que é importante no exercício de Endurance é o padrão de fibra. E ele fala, olha, isso é interessante porque existem modalidades do ciclismo, esqui cross country, por exemplo, natação, que melhoram com o treinamento de força, mas não tem essa adaptação tão significativa na questão do tendão. Então, poderia ser via fibra. Então, na verdade, ele está dizendo aqui, né, que é específico a modalidade, mas dois tipos de mecanismos que o treinamento de força aumentaria de endurance, mexendo com a relação músculo-tendão e com o perfil de fibras. E aí, essa questão do perfil de fibras, né, ele começa a entrar na questão da teleologia, né? Como e por que as fibras, por exemplo, aquilo que a gente já falou, por que o treinamento de força faria com que diminuísse o perfil das fibras do tipo 2X para as 2A, ou seja, como que o treinamento de força, apesar de ser toda aquela demanda, ainda assim promove uma questão de melhora, que melhora a endurance, quer dizer, aumentando mais o componente aeróbio do músculo. E aí ele começa a falar, por exemplo, que depende do gênero humano, Australopithecus ou Homus, esses antepassados humanos, eles passaram a percorrer grandes distâncias em busca de alimento, grandes distâncias, né? Então, essas grandes distâncias em busca de alimento acabou fazendo com que gerasse toda uma adaptação genética, né? Toda uma adaptação genética para que as fibras se adaptassem a isso, mas não só genética, a própria estrutura do organismo mudou. Então ele fala assim, por exemplo, né, que houve um aumento nas pernas, uma menor quantidade de pelos corporais, uma maior quantidade de glândulas sudoríparas, ou seja, pernas mais longas, menos pelo, menos glândula sudorípara, né? Então está envolvido aí gasto energético mais uma mecânica melhor, uma dissipação de calor melhor, né? Então, ele vai falando dessas coisas aí, né? Aí ele começa a falar que também que esses seres mais antigos, né? Eles também começaram a melhorar
a questão da corrida, e aí ele faz comparação, por exemplo, com o homens e os chimpanzés sobre o tipo de fibra. Os chimpanzés dependem muito mais de fibras do tipo 2 puramente, né, enquanto o ser humano não é tão grande, tem a 2A, mas a tipo 1 também. E aí ele fala assim, né, que apesar de todo o nosso pedigree de endurance, a gente se lesiona mais fácil, em pouco tempo de atividade de endurance, com apenas poucas horas nossos estoques de carboidratos são esgotados. A maioria do ser humano hoje acaba carregando uma massa magra, uma massa corporal maior que a necessária para simplesmente locomover, né, e que a capacidade de endurance não é automática, ela precisa ser treinada. Então, ele fala que, assim, houve uma adaptação, para terminar, né, ele fala assim: "Bem, houve uma seleção, uma pressão ambiental, da seleção natural, né, para que o ser humano aumentasse a capacidade de endurance. Isso nos antepassados, a partir do momento que os antepassados, se tornaram nômades, mas um tipo de nômade que percorria enormes distâncias, né. E aí houve uma adaptação estrutural, por exemplo, da coisa da perna, do pelo, das glândulas sudoríparas, e aí esses caras começaram a correr, e aí ele fala no trabalho que o correr seria, por exemplo, para perseguir animais por longo prazo, ou para fugir, né, porque os humanos faziam isso, eles encontravam, por exemplo, sei lá, um grupo de predadores que mataram a caça, eles iam lá, roubavam a carcaça e fugiam, né, coisas malucas. Aí ele diz o seguinte: "Bem, eh, se você faz com que nem a gente falou agora, né, se tem essas fibras adaptadas, tem uma vantagem mecânica, seria interessante. Por outro lado, não seria interessante, ganhar muita massa?" Então ele fala assim: "Ó, o treinamento de força cai ideal aí". Por quê? Porque ele permite a pessoa, eh, ter um padrão diferenciado de fibra, né, as fibras do tipo 2A aumentam também, mais que só o treinamento de endurance sozinho. A questão da biomecânica do tendão aumenta mais que o treinamento de força sozinho, sem a no caso da hipertrofia aí, né, esse treinamento de hipertrofia, o ganho de força, claro que você não faria então, ele fala das recomendações de treinamento de força para o endurance, que seria fazer 2 vezes ou 3 vezes por semana, claro, então, né, de modo a aumentar o teu benefício sem aumentar a hipertrofia demais, porque se aumentasse a hipertrofia demais, acabaria sendo o que nem é hoje, né, a pessoa está obesa, com sobrepeso, carrega um peso muito. Bem, então basicamente, gente, a ideia aí desse trabalho tentar explicar tentar dizer que a única forma de entender que o treinamento de força aumentar a capacidade de endurance não é uma quebra do princípio da especificidade, é tentar entender isso, ou uma exceção do princípio da especificidade, vamos dizer assim, é tentar entender isso por uma perspectiva evolutiva, né? Então, os seres humanos, a parte muscular, a parte genética deles, toda se adaptou para endurance, no sentido de que a gente andava muito, corria muito, aí a estrutura física também mudou, né, a estrutura, o tamanho de membros também mudou, e o trabalho de endurance nesse contexto, desculpa, o trabalho de força nesse contexto, é lógico que se ele for feito com grande magnitude, ele vai causar hipertrofia, algumas coisas um pouco diferentes, mas ainda que de modo geral, ele tenha um mecanismo, eh de quebra de homeostase, de diferente, né, de um padrão de recrutamento de fibra, ele ainda assim consegue produzir adaptações que são positivas para o endurance, porque, teria essa pressão ambiental, quer dizer, então essa coisa de melhorar o tendão, de melhorar o perfil de fibra e então o endurance ser melhorado com a força, mas o endurance não melhorar a força, teria explicação, quer dizer, não teria sentido, o aeróbio quando ele é feito num treinamento concorrente, aumentar a força, porque não foi esse o papel da evolução. O papel da evolução foi aumentar o endurance. Então, daí o treinamento de força pagar prenda para o treinamento de endurance. Tá, ok? Eu achei interessante essa ideia, porque eu, apesar de saber isso, também nunca tinha pensado por esse foco, né, dessa melhoria dos atletas de endurance trabalhar a força, dessa melhoria ser vista como uma quebra do princípio da especificidade ou uma exceção dos princípios da especificidade, tá ok? É isso, pessoal. Queria fazer um vidinho curto, ele acabou sendo longo demais, tá bom? Me desculpem aí. Curte, comente, compartilhe. Até um próximo vídeo. Deixe seu like no canal aí, tá? No vídeo. Até mais. Tchau, tchau.